Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano e esse daqui é o Anexo Católico da Paixão de Cristo, onde estamos seguindo a cronologia do filme de Mel Gibson, desde o Getsemane até a ressurreição do nosso Senhor, e também utilizando o livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, para adentrarmos no conhecimento mais específico da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o terceiro episódio. No primeiro episódio nós vimos ali a vivência de Jesus no Getsemane, propriamente dito. No episódio anterior, no segundo episódio, nós vimos o Sinédrio, toda aquela preparação para o que aconteceria no Sinédrio, o que foi que levou os homens da lei a buscarem Jesus, o que foi que levou Judas a entregar o Cristo, se somente a entrega de Judas já foi o suficiente ou não, se antes eles já estavam se organizando para isso, que foi o que vimos no episódio anterior. Neste episódio, nós dedicaremos exclusivamente a Judas Iscariotes e Pedro, onde vamos ver como duas situações que parecem ter uma semelhança através de uma certa traição de ambos, mas que tem uma conclusão diferente. Pedro, como nós sabemos, ele que acaba negando Jesus 3 vezes, e Judas, que é aquele que entrega o nosso Senhor Jesus Cristo. Ambos causaram essa infidelidade, digamos assim, com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que, no decorrer do tempo, tiveram uma reação diferente a essa realidade. Quando bateu na mente deles a verdade daquilo que haviam feito, a reação deles é de uma forma diferente. E é isso que nós vamos analisar hoje, começando por Judas Iscariotes. Nós vamos começar desde ali da Santa Ceia, principalmente, porque na Santa Ceia é onde Cristo anuncia que haverá uma traição. E a partir desse anúncio, nós já temos alguns detalhes ali para serem observados, para podermos chegar, propriamente dito, nos momentos que são expostos no filme. Lá em João, capítulo 13, versículo 21, vai dizer: dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. A palavra perturbado é utilizada por João em 3 momentos. O primeiro é quando Lázaro morre. Jesus Cristo fica perturbado com a notícia da morte de Lázaro. O segundo momento é quando ele está, no Domingo de Ramos, adentrando em Jerusalém. E ele nota o grão, ele começa a falar sobre o grão que precisa morrer para dar frutos. E ali ele fica perturbado por usar essa expressão. E o terceiro momento, em João, que é utilizado perturbado, é quando ele fala sobre a traição, quando um amigo vai traí-lo. Então, João usa 3 vezes a palavra perturbado para descrever um sentimento de Cristo. E nas 3 vezes está relacionado a algum tipo de morte. Na primeira vez, diante da morte de Lázaro. Na segunda vez, diante da morte do grão, que ele faz uma semelhança consigo mesmo, onde o grão precisa morrer para dar frutos. E a terceira vez, quando ele fala sobre a traição de um de seus discípulos. Então, a proporção que é colocada para os 2 aspectos também é colocada para Judas. A traição também é uma semelhança de morte para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabe aonde vai acabar, qual vai ser a conclusão dessa traição de Judas. Judas, nessa presença da Santa Ceia, ele tem uma reação um pouco distinta dos demais. Porque o que é que acontece? Em João, na continuação, capítulo 13, versículo 22, vai dizer que os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falavam. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Essa referência que Jesus usa aqui, ele usa várias vezes sempre uma expressão das Escrituras, para Jesus demonstrar que está sendo cumprida as Escrituras. Ele usa essa referência. Aqui, nessa fala dele, é aquele a quem eu der o pão embebido. Ele está usando o Salmo 40. Salmo 40, verso 10, onde diz que aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então Jesus tem que experimentar a infidelidade até mesmo daqueles que ele carregava com maior proximidade de si. Judas é aquele que vai cumprir também a escritura da traição, daquele que vai se alimentar do mesmo pão, mas que haverá também de trair o seu amigo. Os motivos que levaram Judas a cometer essa traição, eles têm alguns argumentos, existem alguns argumentos teológicos sobre essa traição.
mas não se sabe cravar com certeza qual foi o motivo. Existem as opiniões e a igreja ela ensina distintamente essas opiniões, mas também de uma certa forma pedagógica consegue unir as três formas. A primeira é a descrita por Mateus, que fala sobre dinheiro. Até quando ele vai entregar aos homens da lei, ele pergunta aos homens: quanto vais me dar para eu entregar ao lugar que Jesus se encontra? No Evangelho de São João, onde vai dizer que, logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Então, o argumento de São João é de que ele havia sido realmente possuído até por Satanás. Ele estava sendo conduzido ali contrário a tudo aquilo que ele tinha aprendido e vivido ao lado de Cristo. Também tem essa área que Mateus abrange sobre a ganância dele, já que Judas era aquele responsável pela parte financeira, digamos assim, dos discípulos. Ele era o tesoureiro, usando a expressão moderna sobre o assunto, daqueles que cuidariam das finanças. Isso fica mais esclarecido na passagem quando a mulher derrama um bálsamo aos pés de Jesus, e Judas é aquele que descreve como um absurdo, um gasto desnecessário aquilo, e logo em seguida é descrito de que ele falava isso porque tomava conta da parte financeira e roubava até aquele valor. Então tem a parte gananciosa, através de Mateus, através de João, uma parte onde ele é conduzido pelo próprio Satanás. E o terceiro argumento, que pode também se abranger com esses outros dois, a gente precisaria se aprofundar um pouco mais na história da salvação, que seria o povo escolhido por Deus, aquele povo de Abraão, o povo liberto do Egito através de Moisés, que adentra a Terra Prometida com Josué. Esse povo, ele passa por momentos difíceis na Terra Prometida, porque outros povoados começam a invadir e dominar aquela terra. Diante dessas dominações, eles são privados até de executar a própria fé, de cultuar o seu Deus, e através dessas rebeliões acontece também o início de uma espécie de partido chamado Zelotas. Os Zelotas, eles têm um intuito de que através da violência é que eles vão conseguir retomar a posse da terra. Então eles são muito contrários a todo o Império Romano e eles acreditam que o Messias enviado, ele seria este Messias violento, que conseguiria as coisas através da luta. Seria aquele que libertaria o povo através do combate com o Império Romano. Então Judas, quando faz esse entregar de Cristo, ele pode estar sendo levado pelo demônio, ele pode também estar sendo levado pelo intuito da ganância e também pode estar sendo levado pelo intuito de acreditar que Cristo vai fazer uma revolta. Quando ele for preso, ele aí vai realmente mostrar para que veio, vai derrotar todos os romanos e vai finalmente libertar o povo desse espécie de escravidão onde as taxas eram abusivas, a vivência do povo era sofrida, então teria que vir um libertador que pudesse enfrentar eles com um poder divino, mas de uma forma armada, uma forma que fosse violenta. Então Judas faz essa entrega do nosso Senhor Jesus Cristo através das 30 moedas. Essas 30 moedas nós vamos ver no Antigo Testamento, que é o valor específico para um escravo. E quando ele faz a entrega, nós vemos lá no filme, né, ele recebe esse valor, vai até o nosso Senhor Jesus, dá um beijo na sua face, mostrando aí o amigo, aquele que é próximo, quebrando todo aquele vínculo de fidelidade que havia antes. E após isso, quando ele vê realmente o julgamento no Sinédrio e todas as consequências desse seu ato, ele se arrepende. E aí, o Papa Bento XVI vai dizer o seguinte: a segunda tragédia dele, depois daquela da traição, é já não conseguir acreditar no perdão. O seu arrependimento torna-se desespero. Agora só vê a si mesmo e as suas trevas. Já não vê a luz de Jesus. A diferença mais precisa entre Judas e Pedro, que nós vamos ver logo a seguir, é justamente essa. O que é que Judas vê após reconhecer o ato que cometeu? Judas vê os homens da lei negando a sua devolução. Nós vemos essa cena no filme. Judas chega, volta com suas moedas e oferece de volta, dizendo: peguem de volta, aquilo ali é um sangue inocente que está sendo entregue. E aqueles homens da lei não aceitam, recusam e dizem que não é um problema deles. Então Judas, a última reação que ele tem diante de si é a negação de um arrependimento. Judas está arrependido, quer voltar, mas ele vê a negação desse arrependimento. Do contrário, Pedro, após fazer as 3 negações, ele se depara com a fisionomia de Cristo. E diante da fisionomia de Cristo, ele reconhece que ainda há uma chance para a reconciliação, após a sua negação. Então, indo agora para Pedro,
vendo que Judas teve essa consequência contrária, né, uma consequência onde ele não reconhece, não consegue enxergar a luz, tendo apenas um contato entre aqueles homens da lei que recusaram o seu retorno, e no filme mostra algumas crianças, né, atordoando ele, acompanhando ele pelo deserto. Tudo aquilo é uma forma de mostrar como estava o interior de Judas. Um conflito, onde ele mesmo se acusava, ele mesmo ia adentrando dentro de si e não deixava mais espaço para que alguém, o Cristo, pudesse adentrar e mostrar que ainda havia esperança. E aí nós vemos na cena, antes dele cometer o ato, enxergamos do lado um burro já em decomposição, que demonstra como estava o interior de Judas. Judas por dentro, ele já estava desesperado, sem a esperança do Cristo. E então vamos definitivamente para Pedro. Pedro, ele tem uma experiência diferente de Judas. Lá no lava-pés, após Judas sair, né, ele toma o pão, come e sai. Logo após, Cristo dá o novo ensinamento. Amai aos vossos irmãos como eu vos amei. É o novo mandamento. Cristo agora não mais exige dos outros que amai-vos uns aos outros, assim como você ama a si mesmo. Mas agora é para amar uns aos outros como ele os amou, dando a vida por eles. Pedro escuta esse ensinamento. Logo em seguida, Jesus começa um discurso de condenação. Fala sobre o modo que ele vai ser condenado. E os discípulos ao redor também não compreendem. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 13, nós vamos ver um diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro vai dizer: Senhor, para onde vais? E Jesus vai responder: não podes seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. E nós temos então a cena, após esse momento, que acontece ali por volta do minuto 30, onde Pedro vai dizer: aonde fores, Senhor, eu te seguirei, para a prisão ou mesmo até a morte. Essa é uma adaptação da passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 33. E então, Pedro, ele está disposto ali, ele demonstra essa disposição. A gente vê essa disposição também no Getsêmani, quando ele corta a orelha de Malco, e a gente observa que Pedro realmente fala isso com verdade de coração. Só que o que é que Pedro está tentando fazer? Pedro, ele tenta demonstrar para Jesus uma força que ele não tem. Ao invés de se fazer discípulo e pedir a força, ele tenta tornar-se acima e demonstrar algo que ele ainda não tem. E o Papa Bento vai descrever isso justamente dizendo que, porém, Pedro tem que aprender a desapegar-se do heroísmo das próprias ações e aprender a humildade do discípulo. Pedro, ele tem que ter esse aprendizado. Nós vemos em outras partes do Evangelho que Pedro é muito afoito, né? Ele quer tomar a decisão do herói, ter aquela posição disposta para não deixar dúvidas sobre o amor que ele tem por Cristo. Mas nessa disposição toda, ele pode acabar se deixando levar por uma espécie de agradar também a visão dos outros, e não somente a de Cristo. E é aí onde a gente vai chegar. Lá, no Sinédrio, onde Caifás está com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro está com uma porta de distância, que é como o Evangelho descreve, que ele fica do lado de fora, perto de uma fogueira, junto aos outros. E enquanto Caifás faz a pergunta ao nosso Senhor Jesus Cristo, a pergunta que usa as mesmas palavras que Pedro utilizou para se declarar ao nosso Senhor Jesus, que diz o seguinte: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso no Evangelho de São Mateus, que é descrito assim, o diálogo entre Caifás e Jesus, perguntando se ele é o Filho de Deus vivo, que isso faz uma ligação direta com a confissão de Pedro, onde ele diz exatamente essas palavras: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Simultaneamente, enquanto Jesus está ali respondendo a Caifás, eu sou, Pedro, do lado de fora, diz, eu não sou. Pedro nega o nosso Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, dizendo que não é aquele que as pessoas apontam que ele é. Enquanto Cristo está na disposição, dentro, dizendo a Caifás, o sumo sacerdote, que ele é aquele quem acusam de ser, Pedro, do lado de fora, covardemente, se esquiva e diz, não, eu não sou. Eu não sou esse que vocês dizem, eu não sou esse que vocês dizem seguir, o Cristo. Em Marcos, capítulo 14, versículo 72, vai dizer, e imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou, e Pedro lembrou. O galo cantar era uma definição para o final da noite. Ali encerrava-se a noite e iniciava-se o dia. Assim também acontece com Pedro. Após dar a terceira vez a negação do conhecimento de Cristo, o galo canta. A noite encerra.
Para Pedro também, a sua noite encerra, porque neste momento ele olha para Cristo. Ao olhar para Cristo, ele sai daquela escuridão em que ele estava certo de que o melhor a se fazer naquele momento era evitar qualquer ligação com aquele homem que sofria. Naquele momento ele reconhece: eu não sou digno. Ele cai em lágrimas, e aí o filme mostra uma cena, digamos assim, católica, que ele, após sair dali, aos prantos, ele encontra-se com Maria, aquela que parece ser a mulher adúltera, e João. Ao encontrar com esses três, ele olha para Maria, Maria vai tocar no seu rosto, e ele diz: eu não sou digno, eu não sou digno. Eu o neguei 3 vezes. E ele sai. Nesse olhar entre Pedro e Maria, nós percebemos o reconhecimento de Pedro, de que ele não é digno, ele não é digno. O primeiro ponto para um arrependimento real é reconhecer a dignidade daquele que é e de nós, que não somos. Então Pedro se põe à disposição de ser cuidado por aquele que verdadeiramente é digno. Digno de amá-lo e digno de ser seguido por ele. E não somente nos momentos em que ele não poderá ser acusado de algo. E é assim que Lucas encerra dizendo no capítulo 22, versículo 62. Saiu dali e chorou amargamente. No episódio de hoje, quando a gente vê as semelhanças entre Pedro e Judas, naquela semelhança de que ambos estão negando, de certa forma, a fé em Cristo, um entrega esperando alguma coisa dele, Pedro nega, esperando não sofrer as consequências com ele, mas nós observamos as consequências desses atos. O caminho que Judas traça ao se deparar com os homens da lei que negam a ele aquele arrependimento, eu não tenho nada com isso, eles não pegam as moedas de volta, enquanto que Pedro olha para o Cristo ferido, e que, diante do seu olhar, faz recordar daquela cena da Santa Ceia, a lembrança de que Jesus já havia alertado ele, e mesmo assim ele cai, e diante dessa percepção entre Judas e Pedro, nós temos aquilo que podemos viver hoje ainda. Diante dos nossos erros, das nossas falhas, nós sempre teremos 2 opções. A opção de cair dentro de nós e acharmos que, por decepcionarmos a Cristo, não merecemos mais nada além do que o sofrimento, ou cairmos dentro de nós e encontrarmos o Cristo lá dentro e observar: eu não sou digno, mas Ele ainda me ama. Ele ainda continua a me amar. Esse foi o episódio 3 do Anexo Católico da Paixão de Cristo.